Olá, seja bem-vindo ao JR Mundo. O conflito entre Rússia e Ucrânia, impulsionado pelo calor extremo, tem colocado em risco a produção e o abastecimento de energia para o continente europeu. Países agora avaliam formas de economizar energia para se preparar para o inverno. Para tratar desse cenário, o JR Mundo convida hoje o professor de Relações Internacionais da Unifesp, o José Alexandre Rage. Professor, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios hoje. Eu que agradeço o honroso convite. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Não perca. Professor, a gente pode considerar que a Europa hoje ainda é autossuficiente em energia? De jeito nenhum. Aliás, a Europa, se a gente pode dizer que ela foi autossuficiente, isso deve ter corrido por um pouco tempo. Houve uma época, por volta de 85 a 90, em que havia uma grande produção de óleo do chamado Mar do Norte, sob domínio britânico. Mas a produção do Mar do Norte já declinou muito, o que fez a Europa depender muito da produção de óleo e de gás, ou da Rússia ou Oriente Médio. Mas contando com a Rússia, a gente poderia considerar a Europa autossuficiente em energia ou não? Se contar com a energia da Rússia, nós podemos dizer que sim. Né? Mas aí entra aquela questão de cunho cultural e geopolítico. Até que ponto a Europa encara a Rússia como uma parceira do Ocidente? Aliás, até tratam a Rússia como Oriente, Como Ásia. como Ásia, que para eles, que para a cultura russa, às vezes pode ser considerado uma ofensa, para a cultura russa. Hoje, a matriz energética, a principal matriz energética da Europa é? A matriz dela, basicamente, é o gás da Rússia, natural, né? O gás que vem da Rússia, o óleo combustível, que em parte é também russo, em parte é do Mar do Norte, como eu disse há pouco, e há, dependendo do país, no caso da França, há uma parcela alta em energia atômica, nuclear. A Europa, ela tentou fazer uma espécie de mix, ou seja, em que houvesse a concorrência, a participação de uma série de insumos em que cada um contribuiria para a matriz de acordo com a possibilidade. Então, nós temos a concorrência do gás natural, energia atômica, temos o óleo combustível, sem que haja uma super dimensão de um sobre outros. Né? Só que o problema dela, se você me permite entrar um pouco nesse mérito, é que ela não conseguiu fazer com que esses insumos, ainda que fossem um ou outro, que eles fossem suficientes para garantir a segurança que o continente pede. Quer dizer, a Europa sempre soube que estava vulnerável nessa área energética. Olha, se ela sempre soube, ela passou uma mensagem muito ruim. Ou seja, de que ela não presta atenção no seu destino político. Porque energia sempre foi uma questão muito séria, uma questão de política. E é muito ruim quando um país, ele, vamos dizer assim, negligencia esse fato. A Europa, por ser um continente com países tão antigos, países que sempre souberam dessa grande questão política, não ter percebido isso, realmente passa uma imagem de que o continente está solto, ele está à deriva. Né? E esse conflito recente agora entre Rússia e Ucrânia, a invasão russa e o fim do fornecimento de gás natural por parte da Rússia acabou deflagrando essa crise, que já era complicada, já tinha esses prenúncios, né, de crise ali na Europa e acabou agravando a situação. 45% do abastecimimo de energia da Europa vinha do gás natural russo. Como é que fica a Europa agora sem esse gás natural? Ela fica numa situação bastante crítica. A Europa vai ficar numa situação grave,
do ponto de vista produtivo, econômico, e posso até dizer, era uma situação tão grave como ela não percebia, como ela não conhecia desde a Segunda Guerra. A gente pode dizer, sem muita margem de erro, que dependendo do país, nós vamos ter um acréscimo na conta de energia que pode chegar a 300%. 300%. É. Recentemente, uma notícia aí de que um produtor de sorvete na Itália teve que pagar uma conta É, absurda, 20 mil, equivalente a 20 mil reais, era isso? Em virou conta de luz? até, ficou até no conhecimento público, como uma espécie de meme, não é? Aham. Por exemplo, o sorveteiro da Itália, Isso, o não é isso? sorveteiro, Que isso. ele estava acostumado a pagar entre 1.000 e 1.500 euros de conta de força, né, durante um certo tempo, né, porque lá na Itália a conta de força não vem de mês, né, Mensal. não é de mês a mês, Uhum, como é aqui, é um período, né, uhum, que a pessoa faz um cálculo. sim. E o comerciante estava, então, habituado a pagar 1.000 ou 1.500 euros a conta de força, e agora veio a notícia de que ele vai ter que desembolsar perto de 5.000 euros. Aham. Ou seja, ele entrou num dilema, ou eu pago a conta de força ou eu fecho o meu comércio. Uhum. Agora, o que ele faz, embora seja uma espécie de um... Já entrou para o conhecimento público, é uma amostra do que o continente está passando. Porque estamos falando agora de um comerciante, mas e o cidadão comum que ganha um salário e que também teve o acréscimo na sua conta de força, Uhum. energia, né? Ou seja, se a gente for fazer uma espécie de observação mais ácida, mais crítica, quem paga essa situação de guerra é aquela população que nós vamos chamar de pobre, Uhum. que na É o Europa, imigrante, no caso. imigrante é o cidadão que ganha relativamente pouco, né, e que tem que agora fazer essa escolha, ou eu pago conta de energia, ou eu compro isso. Ou seja, assuntos que no Brasil a gente está tratando disso há muito tempo. Não é? No Brasil, assuntos de carestia, aumento desenvairado de contas de tarifa, Apagão. apagão, Uhum. a inflação, para nós aqui, é um assunto que já faz parte da família. A gente já cresce com esse tipo de assunto e, de uma certa forma ou de outra, acaba se saindo bem. Europa não. Uhum. Ela se acostumou desde o pós-guerra, né, do seu período áureo de crescimento, ela se acostumou num certo nível de vida alto, ou relativamente alto, em que a pessoa do dia a dia, o operário, o trabalhador, tinha possibilidade de ter alcance a alguns bens, né, algumas coisas que para eles viraram comum. Uma viagem para a Grécia, a compra de um certo carro, uma certa escola que eles podiam pagar. Isso deixou o continente com vamos dizer assim, com gosto de terceiro mundo. Hum. Ou seja, houve uma terceira mundialização do continente. Uhum. A gente tem visto, né, monumentos hoje com a luz apagada, coisas inéditas, né? Monumentos importantes com a luz apagada, ventilação natural, ar-condicionado desligado. Quer dizer, os europeus estão tentando economizar energia como podem. A União Europeia recomenda hoje que se corte 15%, que se reduza 15% no consumo de energia elétrica para se preparar para o inverno. Mesmo assim, mesmo com todas essas medidas, como é que o senhor vê o próximo inverno, que vai chegar agora no fim do ano, como é que a Europa vai enfrentar esse inverno? Da mesma forma que o verão no continente tem sido forte, o inverno também, nós podemos dizer que vai ser bastante pesado. A Europa vai ter que suportar um inverno que ela também não estava acostumada a ver num curto prazo. E vai se fazer o quê? O gás que vem da Rússia vem em pouco número, por causa de boicote, questões políticas, etc. A energia atômica nuclear, que era de alguma forma a válvula de escape de alguns países, ela não tem sido, vamos dizer assim, uniformizada. Ela é muito presente na França,
né? Podemos dizer que 70% da energia elétrica na França é É nuclear, nuclear. mas, por exemplo, na Itália já houve um passo atrás. Na Alemanha, não houve só um passo atrás, mas houve até, vamos dizer assim, um certo desprezo à energia atômica, por questões de ambiente, questões de, vamos dizer assim, de jogo político entre os partidos. O partido da social democracia para ter o apoio do Partido Verde, que é muito forte, então faz um desligamento parcial das usinas nucleares. Mas recentemente 2 usinas na Alemanha que seriam desativadas, agora esses planos mudaram, né? Como Não se vai ser diz bem na assim. linguagem popular, é um cavalo de pau. Uhum. Eles não têm outra saída. Eles não só precisam reativar parte dessas plantas, mas também eles têm que usar elementos que até então eram, vamos dizer assim, demonizados. Por exemplo, a geração elétrica por intermédio de queima de carvão. Vão voltar para isso. Vão ter que, ou eles voltam, ou eles passam frio e fome. Por quê? Porque houve essa escolha, houve essa ideia de que a Europa tinha que caminhar por intermédio de algo que se costuma chamar em inglês de green power, Uhum. a energia renovável, limpa, etc. Só que aí nós temos uma questão, essa energia verde ela é intermitente. Você não pode basear a economia toda, a economia de um país como a Alemanha, que é um país muito rico e produtivo, sob a confiança de que a energia verde vai dar conta disso, Entendi. não é? E quais são os países que mais vão sofrer com esse desabastecimento de energia? Por exemplo, 80% da energia dos Balcãs ou do leste europeu vem desse gás natural Vem da desse Rússia. gás. É essa parte da Europa que mais vai sofrer, os países do leste europeu. Começando pelo leste, mas não só a Hungria, a República Tcheca, a Polônia, né? A retirada de boa parte desse gás da Rússia vai prejudicar também a Alemanha, que confiou que esse gás fosse suficiente para o crescimento dela. Em parte, quem vai também pastar um pouco é a Itália, que entrou nesse mesmo ritmo, sofrendo um pouco mais, mas também com problemas. A França, Grã-Bretanha, que também não participa muito, mas ela também vai ter que pagar uma parcela. Por quê? Não porque ela depende do gás da Rússia, mas por causa, vamos dizer assim, inflação, da carestia que a falta desse gás causa no continente. Ou seja, é aquilo que nós podemos chamar então dos efeitos colaterais. Quem sofre à primeira vista são aqueles países muito dependentes do gás russo. Alemanha, Hungria, Áustria, Itália. Depois, num outro patamar, aqueles que têm relações econômicas com esses países. Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica. Professor, a Europa, antes da deflagração da guerra, estava num processo de transição energética, né? Uhum. De energia, de matrizes a carbono, né? Matrizes dependentes do carbono, de petróleo, enfim, gás natural, para uma energia renovável, energia verde. O senhor acredita que esse conflito da Rússia contra a Ucrânia vai acelerar o processo de transição para energia renovável ou vai adiar esse processo? Eu não só digo que vai adiar, mas vai complicar muito. Ou seja, a ideia de uma energia verde na agenda para um futuro próximo, acho que agora é de se perder de vista. É um projeto que tem que ser jogado para muito mais à frente. A Europa não tem condições nesse instante de fazer a aplicação dessa energia verde da situação em que ela se encontra. Ela não tem a segurança energética suficiente para entrar nessa agenda. Mas não seria uma saída depender menos do gás natural russo, depender menos do petróleo que um dia vai se acabar? Não seria uma solução? Às vezes as soluções encaradas como muito modernas ou positivas, elas podem ser um pouco contraproducente. No caso da
Europa, ela entrar no ritmo de energia verde, ela teria que ter uma garantia, uma segurança e energética que possibilitasse ela fazer essa transição sem sofrer abalos. Uhum. É muito difícil e é muito prejudicial para um país fazer essa troca de uma maneira muito assim imediata, ou seja, você diminui então rapidamente a produção de óleo, o uso e o consumo de petróleo e começa a acreditar que a emissão de energia verde vai dar conta disso. Quer dizer, energia eólica, energia solar. Lar ou biomassa, Uhum. é muito perigoso isso. A gente não acredita que quem faça isso tem uma ideia clara da situação. Se isso é feito num país, por exemplo, da América do Sul, vão dizer, mas também, olha, eles não têm um planejamento, olha o que acontece, é um governo que não se atenta para essa situação tão complicada e séria. E Uhum. isso quando acontece na Alemanha? A gente vai falar o quê? Uhum. Quando acontece na Itália, vai se falar o quê? Atualmente, apesar dessa crise, alguns países europeus ainda têm um superávit energético. É o caso da França, por causa da energia nuclear, da Noruega, da Holanda, mas esses países, eles têm uma reserva insuficiente para abastecer a Europa toda. Não tem dúvida disso. A Europa, para ela entrar numa estabilidade energética por petróleo e gás e carvão, ela precisa altamente depender de outros países. Por exemplo, a situação atual ela é favorável a um grupo de países. Quem pode, inclusive, lucrar com essa situação que a Europa passa são quem? Os Estados Unidos de hoje, porque eles são superavitários em petróleo e gás. Hoje, os Estados Unidos, então, já até fecharam um acordo com a Europa para fornecer gás liquefeito para a Europa, assim como o Oriente Médio, se não me engano, a África também vão fornecer. Esse fornecimento do exterior vai dar conta desse Dá, sim, inverno? dá no longo prazo. No longo prazo. O que é o longo prazo? Depois de seis meses? 8 meses? Porque esses elementos, insumos, eles têm que ser trabalhados paulatinamente. Para subir a produção, por exemplo, da Arábia Saudita, não é uma questão de noite para o dia. É um planejamento. Você tem que ter uma estrutura que permita isso. Tá? Por exemplo, o desligamento de uma usina nuclear, e você acredita que ela tem que ser reativada no outro dia, não é no outro dia, precisa de semanas para que isso dê certo. Ora, no curto prazo, o que a Europa vai ter que contar? Com os Estados Unidos, que são os grandes aliados. E para o mercado petrolífero americano, isso se transformou numa dádiva. Porque eles têm energia de sobra, eles têm gás de sobra, eles têm petróleo de sobra, não é? Eles vão vender isso para os europeus, só que assim, o consumo de gás, a compra de gás americano para os europeus vai sair bem mais cara. Por quê? Porque o transporte conta, não é por pipeline, por dutos, vai ter que ter esse petróleo, ele é transportado por navios Navios. específicos, Uhum. né? Tem o custo do frete, tem o custo do seguro. Chega no país que comprou esse gás, ele vai ter que ser transformado, porque aquilo que é embarcado no navio não é o mesmo que chega, não é aquilo que vai depois ser utilizado no próprio país, no porto, ele tem que ser retrabalhado. Isso é um trabalho a mais, é um custo a mais. E que para o cidadão do dia a dia vai ter que pagar a conta. Uhum. Então, assim, boa parte desse drama, angústia, que o cidadão europeu tem que apagar a luz, não pode ter mais ar condicionado, a piscina não pode ser mais aquecida, Aquecida. etc. Isso quem paga a conta é quem usa. Uhum. É o consumidor que tem que pagar. E aí eu digo, mais uma vez, há cálculos que isso vai subir a 300% a conta de força. Essa crise energética pode pressionar os países europeus a afrouxar as sanções contra a Rússia? Há uma expectativa que sim.
há uma expectativa de que, por exemplo, os líderes mais à mostra, o Olaf na Alemanha, o Macron na França, em que eles venham ter um encontro com o Biden e falam assim: olha, o Biden, vocês são nossos amigos, são os nossos aliados, só que a gente não pode mais segurar essa situação, né? Como se diz popularmente, a gente não pode mais ficar carregando esse piano por tanto tempo assim. As questões geopolíticas que os Estados Unidos têm com a Rússia não podem nos ter como os pagadores dessa fatura. Ou seja, o compromisso desses líderes deve ser feito com os Estados Unidos ou é com a população dos seus países? Ou seja, o compromisso do Macron é com aquilo que os Estados Unidos querem da geopolítica mundial ou é com a população da França? Na verdade, aí o interesse americano é duplo, né? Porque tem essa questão geopolítica, mas também tem a questão dessa dádiva que o senhor mencionou, que é a venda do gás americano para a Europa em decorrência do conflito. Os Estados Unidos, nessa perspectiva, têm todo o interesse de manter a posição. De manter na sua posição, mas podemos até dizer de manter a própria guerra. Ou seja, por mais que seja dramático dizer, será que o governo Biden tem interesse tão profundo assim que essa guerra acabe? Porque manter a Europa nessa situação tão grave, tão baixa do ponto de vista econômico e político, não será também uma possibilidade de aumentar o poder norte-americano no continente? Então, o senhor acredita que a União Europeia pode tomar uma decisão que vá contra os interesses dos Estados Unidos em breve? Há essa possibilidade e, assim, o que do ponto de vista racional é o que se espera. Porque vai se fazer o quê agora? Vai aprofundar essa crise até onde? Porque quem realmente sofre, quem realmente passa pelo grande drama econômico e da possibilidade de desemprego, é o cidadão simples do dia a dia. É a pessoa que precisa de emprego. Alguns analistas já fazem alguns cálculos, dizem que o PIB da Europa pode cair 2%. O PIB só da Alemanha pode ser reduzido em 4% devido à crise energética. O senhor acredita que essa análise é muito pessimista ou ela é bem realista? Ela está na medida certa. Ela é realista, na medida de que a Alemanha apostou todas as suas fichas, ela teve uma grande estimativa de que a manutenção econômica dela, da Alemanha, se daria de uma maneira satisfatória com o emprego do gás russo. Só que não se levou em consideração uma visão política de longo prazo. Porque quem, mais ou menos, garantia o emprego desse gás na Alemanha, de uma maneira assim, de que, olha, eu vou tentar sempre fazer um arranjo político para esse gás não acabe, era Angela Merkel. Ela que apresentava a possibilidade e os elementos de dialogar com o presidente Putin da Rússia. Então havia um grau de, não vou dizer de confiança, porque não há uma confiança nesse assunto, mas uma convergência em certos pontos que a Alemanha, sob o governo de Angela Merkel, acreditava numa relação proveitosa com o governo Putin e que essa relação proveitosa faria com que o gás sempre fosse no nível alto, o emprego desse gás na Alemanha sempre fosse no nível satisfatório. Com a saída de Angela Merkel e agora a posição de destaque de Olaf, né, entra agora nesse cálculo. Será que esse ministro tem a competência como a Angela Merkel tinha, de dialogar com Putin a ponto de levar em conta, à primeira vista, não questões externas, mas sim o interesse alemão? Professor, e para finalizar, qual seria o impacto mundial de uma eventual paralisação da Europa ou que seja a diminuição do ritmo econômico da Europa e para o Brasil?
No comércio internacional, não há dúvida que vai ter efeitos. Né? Isso não acho que acredito que não há dúvidas disso. A Europa, como uma consumidora das exportações de Brasil, Coreia do Sul, China, Japão, vai ter um impacto, porque é um continente rico, né? Ou que pelo menos dá a impressão, né, agora nessa situação que é um continente rico, mas que não vai conseguir realmente dar vazão às necessidades de consumo, como os exportadores, no caso, esperam. Né? E do outro lado também é válido. Como é que, por exemplo, nós do Brasil vamos nos relacionar com Alemanha, França, Itália, sabendo que eles não podem garantir a produção industrial que no ano passado eles tinham essa capacidade. Então a situação não, assim, no curto prazo parece ser um pouco crítica, tanto para europeus, menos crítica para a América do Sul, um pouco menos crítica para a China, menos crítica para o Japão. Para os Estados Unidos, eles vão ter ganhos, né? Mas, sobretudo, o europeu médio, ele vai passar por um grau de sofrimento que ele não conhecia desde a guerra. Desde a Segunda Guerra. Professor, queria agradecer a sua presença aqui hoje nos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua participação aqui no JR Mundo. Eu agradeço, espero que tenha sido útil para quem nos assiste. O JR Mundo é o nosso espaço para tratar de assuntos de relevância global. Toda quinta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.